Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 16. Lucas 16, a partir do verso 19. Meus irmãos, eu quero aqui relembrar a você o nosso propósito, não é? Nós temos a Escritura Sagrada como a base para a nossa vida. E a partir da interpretação da sua palavra, da palavra de Deus, a nossa vida tem um norte, tem uma direção. Não existe outro meio, outro caminho, é a palavra de Deus. E nos reunimos a cada culto visando a interpretação da sua palavra, o ensino da sua palavra, para aplicarmos em nossa vida. E ao aplicarmos a sua palavra, nós estaremos vivendo a vontade de Deus para nós. Tudo que caminha contrário a isso, né, é muito fácil de identificar, é sempre quando é uma vontade própria, um pensamento próprio, é o contrário disso. Quando nós estamos buscando a Deus, nós abrimos mão de tudo que é pessoal e abraçamos aquilo que vem da parte do Senhor. E a Escritura Sagrada é essa proposta e por isso estamos estudando, buscando estudar a Escritura. Nós estamos hoje, posso dizer, a terceira parte dessa mensagem, ainda que do verso 19 até o verso 31 é a segunda. No domingo passado, nós trouxemos uma introdução ao assunto, no que diz respeito aí, o texto do verso 14 ao verso 18. E nós estamos agora no texto de O Rico e Lázaro, que diz assim, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro que estava coberto de feridas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os que de lá passar para cá. Respondeu-lhe ele, vamos ler juntos? Peço-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: disse o rico: não, pai Abraão, não, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos mais um pouco, Senhor, da Tua Escritura. No nome de Jesus, amém. E amém. Muito bem, eu quero fazer uma breve recapitulação aqui da interpretação do versículo, do texto da parábola do rico e Lázaro. Conforme nós estamos já estudando, já no capítulo 15,
Você pode acompanhar aí, retorne um pouquinho, abra a sua Bíblia. No capítulo 15 é quando inicia a pregação de Jesus. Essa pregação se inicia sob a seguinte ótica: Jesus estava reunido em um lugar que havia os cobradores de impostos e os pecadores. E os fariseus também estavam ali. Está aí no versículo 1 ao 3, né? Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola. E aí é o momento em que Jesus conta duas parábolas sobre o valor de encontrar o pecador. Como que Jesus dizendo a eles que eles deveriam era se alegrar naquele momento em que os pecadores estão buscando ouvir a palavra de Deus. Lembrando aí que pecadores é o termo dado para as pessoas que viviam sem se sujeitar ao Senhor, sem buscar na religião judaica, que era o judaísmo. Eles eram chamados de pecadores. E é claro, também endereçado aí aos cobradores de impostos, né? Também eram chamados assim. Mas depois Jesus continua ainda, né? No versículo 11, observe aí no verso 11. Jesus continuou o quê? Ele continuou a falar com os fariseus. E aí vem a parábola, talvez uma das mais famosas da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Depois, no capítulo 16, observe aí, disse Jesus aos discípulos. Aí vem a parábola do administrador infiel. Porém, no final da parábola, Jesus confronta o amar o dinheiro. Ou você ama a Deus ou o dinheiro. Versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aí o verso 14. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Observe aí, o versículo 14 diz: ouviam todas estas coisas e zombavam dele. O texto dá a entender claramente que é o mesmo momento. É o mesmo momento. Ele está ministrando, e aí eu quero relembrar você que esse texto, só aqui já abre espaço para nós falarmos sobre isso. Eu quero recapitular. Esse trecho da palavra é um dos trechos onde nós vemos a misericórdia de Deus clara. Porque mesmo com a dureza de coração, mesmo com a dificuldade que os fariseus estavam ali, o Senhor Jesus está ministrando sobre a vida deles. E é claro, eles podem não ter se convertido, mas ficou uma mensagem aqui para nós, que o Senhor Deus, Ele tem misericórdia dos pecadores. E aqui, logo em seguida, versículo 15, Jesus, porém, lhes disse, e aí vem, toda a fala de Jesus está endereçada aos fariseus que amavam o dinheiro e zombavam dele. E aí vem a parábola do rico e Lázaro. Veja bem, eles não acreditavam em Jesus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, pelo contrário, zombavam de Jesus. E aqui o texto está trazendo uma mensagem de Jesus. Ele conta uma história com um contexto que eles aceitariam e compreenderiam. Como assim? Jesus poderia ter dito assim: morreu o Lázaro e foi estar comigo no céu. Ou simplesmente foi estar com meu Pai no céu. Eles não aceitariam essa palavra, eles não acreditavam em Jesus. Então, qual o termo que Jesus usa na parábola, irmãos? Jesus usa na parábola o que eles acreditavam.
e é claro, era verdade também, que é o seio de Abraão, estar perto de Abraão. Todos sabiam, e biblicamente é essa mensagem realmente, que Abraão, aliançado com Deus, ele foi justificado pela fé. Não é? Inclusive no Antigo Testamento, algumas pessoas acham que o Antigo Testamento, essa história de fé não combina, é só o Novo Testamento. A fé é para o Novo Testamento, né? E a pessoa ser justificado pela fé é algo da aliança do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento é a mesma coisa, mesma coisa. Claro, são alianças diferentes, mas no final é o crer e obedecer da mesma forma. E para crer, você precisa ter fé. Muito bem. Então, Jesus, na parábola, ele usa essa figura de compreensão, aonde o céu é o lugar onde Abraão está, e o Lázaro, ele morre e vai habitar com o Abraão nos céus. Já o rico, ele vai habitar no inferno, aonde a pessoa passa por tormentos de ser queimado. O texto mesmo diz, olha, deixa que o Lázaro molhe a ponta do seu dedo e toque a minha língua para que me refresque, porque eu estou atormentado dessa chama. Você imagina você ser queimado e não morrer, né? A pessoa eternamente sentindo todas as agruras que a dor física pode trazer mediante a ser queimado mesmo. E aqui no texto, nós precisamos entender para interpretar que Jesus está seguindo uma mensagem para pessoas que não acreditavam nele, mas acreditavam em determinados pontos do Antigo Testamento, como é o caso de Abraão habitar no céu, e ele usa essa linguagem. Muito bem, eles acreditavam também que existia inferno, e Jesus usa isso em sua parábola. Mas qual a grande mensagem da parábola do rico e Lázaro? A grande mensagem da parábola do rico e Lázaro é que aqueles que amam o dinheiro, eles buscam o prazer de forma desenfreada todo o tempo que podem, eles estarão aptos, prontos para preencher suas vidas com o que essa vida, essa terra pode dar. E há uma figura aqui que nós precisamos entender na mensagem de Jesus, que exatamente a pessoa que ama o dinheiro não dá nada a ninguém. Não dá nada a ninguém. E aí, é claro, eu não vou ler os textos, mas basicamente nós estamos com a lembrança, né? Eu vou pedir até auxílio aqui, que alguém me passe aqui meu celular que está ali do lado. Nós temos a lembrança do último culto, onde eu li alguns textos que mostram que a pessoa que ama o dinheiro, ela não dá nada a ninguém. Quem lembra disso, irmãos? Por que não dá nada a ninguém? Ela só consegue visualizar uma coisa. É ela mesma. Ela mesma. Irmãos, qual o motivo de estarmos observando, além de interpretar a Escritura? A Escritura Sagrada, ela abre a nossa visão, e em algum ponto nós podemos estar caindo nesta área, o amor ao dinheiro. E aqui, eu vou recapitular só com você, apesar de que eu vou ler um texto pelo menos. Abra aí, o texto de João 12. João 12, versículo 5. João 12, versículo 5. O texto diz, logo aí é Jesus ungido por Maria em Betânia, não é isso? Vamos ler o contexto. 6 dias antes da Páscoa, todos estão comigo? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois ali uma ceia.
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, vamos repetir aí, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Aí o texto segue, né? Mas qual é a ênfase nossa aqui no texto? Quem ama o dinheiro, irmãos, não conseguirá ter contato com o Senhor. Entenda bem aí. Judas estava entre os 12, mas ele não conseguia ver o valor de Cristo. Ele continuava pondo o valor das coisas no dinheiro. Tanto é que o dinheiro foi a sua ruína. Lhe ofereceram dinheiro para que ele entregasse Jesus, e o que ele fez? Entregou. Então veja aqui o risco que corremos. Vamos imaginar, né? Vamos supor que você tem essa dificuldade no seu coração. E, irmãos, preste bem atenção, porque, meu Deus, né? Muito forte isso. Você não pode ver os seus pecados se Cristo não mostrar. Se Cristo não mostrar, você não conseguirá ver os seus pecados. Quando uma pessoa se converte, a conversão genuína é exatamente isso. Ela olha para a cruz e num espaço assim de segundos, há um turbilhão acontecendo de situações, onde ela vê os próprios pecados, crê em Jesus como sendo aquele que deu a sua vida por ele mesmo, e ao ver os seus pecados, ela contempla a vida de Deus na pessoa do Filho. E então, mediante o arrependimento de seus pecados, ela se lança para se sujeitar, submeter àquele que é autor da vida. Meus irmãos, você pode ler a Bíblia toda, você pode conhecer a letra da Escritura, mas se o Senhor não mostrar os seus pecados, nós seremos semelhantes aos fariseus que conheciam a Escritura profundamente quanto à letra. Profundamente. Aliás, eu considero que no nosso tempo se sabe muito pouco da Escritura. Eu estou falando da letra, né? Comparado com o que se fazia na época. Para os irmãos terem uma ideia, um fariseu, um doutor da lei, poderia proferir capítulos inteiros da Escritura sem abrir. Sem abrir. Então, conhecer a letra. Eu disse aqui que a nossa vida gira em torno da Escritura. Mas se o Espírito de Deus não iluminar, será texto escrito. E por que isso acontece? Porque o Deus que sonda o nosso coração, Ele sabe a realidade da nossa vida. Por isso que ler a Bíblia não pode se ler como quem lê uma revista, como quem lê qualquer coisa, mas sim com o coração rendido, com a vida debruçada sobre o altar de Deus. Então, retornando, muito importante isso. O texto mostra que essa parábola foi proferida porque eles amavam o dinheiro. É o que está aí no verso 14, conforme lemos. E Jesus conta uma parábola dizendo de um rico que amava o dinheiro e o que aconteceu com ele. Vamos relembrar aí o que está no texto anterior, que eles zombavam dessas palavras. Eu já li, né? Mas vamos ler de novo.
O versículo 10 agora, do capítulo 16. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, aí vem o momento em que eles desfazem as palavras de Jesus, zombando dele, né? Desprezam as palavras, verso 14. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E aí vem a exposição que eu fiz, que isso aqui é a manifestação da misericórdia de Deus, porque, meus irmãos, que paciência, que misericórdia manifesta aqui, porque Jesus poderia muito bem ter endurecido, ter tratado eles conforme suas ações, né? Eu não quero, por favor, não compreenda errado. Não permaneça no pecado achando que isso é normal e a misericórdia de Deus será com você. Não faça isso. Mas no dia em que você se sentir mal consigo mesmo, achando que o Senhor não te ama e que Ele não te receberá, lembre dessa palavra. Lembre dessa palavra. Muitas vezes, por causa das rejeições que passamos nesta terra, rejeição muitas vezes de pai, de mãe, carregamos a rejeição também. Aliás, irmãos, todas as pessoas que passaram por problemas, tiveram um ambiente difícil na família, cresceram com um ambiente difícil, como é o caso da separação dos pais, normalmente se aloja no coração dos filhos uma sensação de rejeição. Ou até mesmo por algo pior também, quando literalmente o pai despreza, a mãe despreza, né, que é muito raro, mas acontece também, pode se encontrar até, mas é mais difícil. Então, essas pessoas, elas têm a possibilidade de se auto-rejeitarem e de também, quando na presença de Deus, trazerem para a presença de Deus, para a caminhada com Cristo, essa auto-rejeição. E por muito pouco se tratam a si mesmas da mesma ótica. Entenda bem, Deus não é o homem. Deus não é o homem. O homem está sujeito a toda situação e a todo tipo de coisa ruim. Mas Deus não, meus irmãos. Deus não rejeita, não despreza, mas age com misericórdia. E a Escritura diz que a sua misericórdia, ela se renova todos os dias. Então nunca transfira essa atitude, essa visão para o Senhor. Pelo contrário, seja livre dessa atitude, dessa forma errada de ver as coisas e viva a fé genuína, livre e para a glória do Senhor. Muito bem. Então, nós temos que aprender algo com a parábola. Como eu disse, a pessoa que ama o dinheiro não dá nada a ninguém. A linguagem de Judas parecia ser uma linguagem de um grande servo de Deus, era ou não era? Por que não se deu aos pobres? Não sei se você notou, mas nessa fala se despreza o valor de Jesus. E se valoriza os pobres como algo superior a Cristo. Veja bem, o contexto de João 12 é que nessa família Lázaro tinha sido ressuscitado.
ambas as irmãs foram abençoadas na sua fé. Aí nós poderíamos percorrer todo o caminho do milagre da ressurreição de Lázaro, e você iria ver como Deus trabalhou na vida de Marta, como Deus trabalhou na vida de Maria. E esta mulher estava tão satisfeita que ela fez um ato que só era feito para com os reis e as maiores autoridades da época. O vaso de alabastro, feito de pedras, eram pedras coladas umas nas outras até formar ali um vaso. Você vai encontrar duas versões disso, né? É um vaso de pedras, pedras semi-preciosas, não eram pedras preciosas, mas eram coladas e feitas ali um recipiente que ele não tinha tampa. Ele tinha que ser quebrado para ser utilizado, e era usado uma única vez. E o valor dele era de pelo menos 300 moedas, que era o equivalente a 1 ano de trabalho de um trabalhador. Era utilizado uma única vez, todo ele, de uma vez só. Eu me lembro quando eu estava estudando sobre isso, para pregar sobre esse texto, eu fui estudar por que ele era tão caro, né? Era preciso pelo menos 300 flores para produzir uma gotinha deste perfume. E essas flores eram de difícil acesso. Aí você imagina, meu irmão. Você imagina. Caríssimo. Ou seja, naquela casa se via que nada era importante. A família de Lázaro era uma família de posses. Isso pode ser visto observando vários textos. Mas eles perceberam que não havia mais nada mais importante, não havia nada mais importante do que a presença de Jesus. Pessoas que amam o dinheiro, não veem o valor no Senhor, só conseguem se ater ao valor do que tem. Eu disse que não ia ler, né? Mas o pastor enfim, né? Mas eu creio que você está ligado. Então, olha só. Rapidinho aqui. Vamos lá, rapidinho. Vamos ler também o texto. O texto... Espera aí que eu agora me perdi. Sim, é Marcos capítulo 10, abre aí. Não, desculpa, irmãos, é Mateus 19. Mateus 19, por gentileza. Só eu aqui. Mateus 19, o versículo 16, tem um título aí, o jovem rico, não é isso? Não é isso, meu senhor? Jovem rico, aí você já conhece a história. Ele chega, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Aí ele diz, olha, sabe os mandamentos? Aí Jesus lista os mandamentos. O que o jovem rico diz? Verso 20, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho obedecido, que me falta ainda? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Veja bem, por que Jesus citou essa fala? Vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus sabia qual era o problema do rico, do jovem rico. Qual era o problema dele? Ele amava o dinheiro. Mais uma vez aqui, irmãos, porque vai que alguém pensa isso, né? Pastor, isso aí não é para nós não, aqui não tem nenhum rico milionário, pastor. Rapaz, a pessoa que ama o dinheiro, ela pode ter R$1. Na visão dela, aquele R$1 é uma riqueza insondável e que ela não vai mexer por nada.
O dinheiro não vale nada, irmãos, mas quem o ama põe nele toda a sua vida. Portanto, para enxergarmos a Escritura, você tem que entender a dinâmica. Jesus, ele diz, vai, vende o que tens, dá aos pobres. Isso aqui foi pegar o dedo e enfiar na ferida. E nesse momento aqui, o homem fica transtornado. O que o jovem faz? Verso 22, o jovem, ao ouvir esta palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Ele vendeu, irmãos, ele deu aos pobres. Aliás, vem a pergunta, né? Jesus queria que ele vendesse e desse aos pobres genuinamente? Não, meu irmão, pode acreditar. Para servir a Jesus não precisaria isso, mas precisaria matar o ídolo. Matar o ídolo. Eu costumo dizer que se ter dinheiro era pecado, Salomão era o homem mais pecador da face da terra. Aliás, você sabe que até hoje, mesmo com os homens bilionários que existem, nenhum deles conseguiu ainda alcançar a riqueza de Salomão. Nenhum deles. Pode juntar todos eles e fazer fila. Nenhum deles alcançou ainda a riqueza. Eu costumo sempre lembrar isso, né? Olha o ambiente de Jerusalém. Na época da riqueza de Salomão, a prata não tinha valor nenhum. Era como pedras jogadas ao chão. O texto diz exatamente assim. A prata não tinha valor algum. Era sem valor. Era como pedras. Era como qualquer coisa. Para isso acontecer, para que a prata não tenha valor algum, é preciso ter ouro em excesso. Só para você ter uma ideia da riqueza. E não era a riqueza de Salomão só, mas a riqueza de todo o povo, porque não era aquela visão, o rei tem muito e nós não temos nada. Pelo contrário, a promessa de prosperidade veio sobre toda a nação de Israel. Mas isso é um outro assunto, só quero dar destaque. Ter o dinheiro nunca foi problema, mas amar o dinheiro é a ruína do ser humano. Então, indicativos de pessoas que têm problema com isso: você tem dificuldade de ofertar, você tem dificuldade de ajudar alguém, você tem dificuldade de tirar o que é seu para dar para alguém. Isso é um indicativo. Você deve orar a Deus pedindo misericórdia, pedindo que Deus mude seu coração. Você não vai levar nada dessa terra. E a única coisa que vai permanecer é a vontade de Deus, irmãos. Muito bem. Por isso que eu estou dizendo que a parábola do rico e Lázaro é uma parábola fortíssima. Fortíssima. E aí, voltando agora para o texto, por gentileza, Lucas 16, a partir do verso 19. O texto diz, então, que o mendigo morreu. E aí, como eu já tenho falado, né, alguém pode pensar assim: pastor, mas quer dizer que então eu tenho que ser bem pobrezinho, né, e muito doente para ser salvo? É isso que a parábola está dizendo? Não, não. O que a parábola não cita, né? Não cita a salvação pela fé, mas diz que o Lázaro, ele era doente, ele pedia que pelo menos comesse o que caía da mesa do rico, e no final ele vai habitar com Deus. Doutrina é essa, né? Que doutrina é essa? Vamos entender. O rico só buscava o prazer nesta terra. O rico, aqui da parábola, o versículo, vamos reler aí o versículo, né? Ora, havia certo homem rico, verso 19, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Se vestir de púrpura, né? E de linho finíssimo é porque eram roupas caras. Aliás, quem vestia um manto de púrpura normalmente era uma pessoa muito rica ou um rei, uma pessoa de muita autoridade. E a figura aqui utiliza toda essa pompa. Na parábola de Jesus, ele não nega toda esta
figura. Muito bem. Aí segue o texto, agora falando sobre o mendigo. Como eu disse, não há uma invenção de uma nova doutrina. Não, não. Mas há uma figura aqui. Entenda bem, irmãos. O que Jesus está dizendo, que aqueles que vão herdar a salvação não terão o melhor conforto deste mundo. Mas os que buscam o dinheiro até o alcançarão e viverão com ele, mas não terão nada quando da morte para a vida passarem. Da morte estarão passando para a morte. E é o que o texto mostra. E aquele que vivia como que morto, passou da morte para a vida, que é o Lázaro. E aí, como eu disse, vamos observar algumas figuras a respeito disso, né? Por que eu posso acreditar nisso? Porque as pessoas que desprezaram o prazer desse mundo, vamos relembrar aqui, irmãos, é muito importante isso. Vamos lá. Você está lembrado da queda no pecado de Adão e Eva? Você lembra, você sabe, que estavam os dois lá no Jardim do Éden, e quando a serpente tentou a Eva, e a serpente disse, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer. De todas elas. E a mulher corrige, não, de todas não, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não podemos comer. Porque no dia em que nós comemos, certamente nós morreremos. E aí o capeta muda a fala, dizendo, Deus não quer que vocês comam, certamente não morrereis. Deus disse que ia morrer, mas na boca do diabo, a primeira fala que ele diz no capítulo 3, qual é? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que comeres deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha só aí a proposta. Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão. Opa, estão fechados, vão se abrir? Vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Qual é a interpretação do versículo? O homem se tornaria dono do próprio nariz, dono da própria decisão, escolhendo as suas próprias coisas, e aos olhos dele mesmo ele determinaria o que é certo e o que é errado. Até hoje é assim, né? A pessoa está ali envolvida com a atitude de destruição da sua família, da própria vida, mas ela diz que aquilo é uma boa coisa, né? A pessoa no caminho mau elogia o caminho mau, até hoje você vê isso. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Acontece que no português fica muito difícil entender, né? Sereis como Deus é a interpretação de que assim como Deus diz o que é e o que ele diz que você passará a ter a mesma atitude. E você terá essa capacidade. E o que acontece logo em seguida, irmãos? O texto diz, olha o efeito na mente de Eva. Vendo a mulher que aquela era árvore boa, para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Então, como é que nós interpretamos o perfil da caminhada de salvação? Cuidado com o que você atribui que é a melhor coisa. Você atribui. O que você atribui pode ser uma armadilha, uma queda. Eu estou dizendo pode ser para dar uma ajudada, né? Para dar uma melhorada. Porque é tudo que vem do homem, não é? Como assim? Meu irmão, nós não podemos interpretar o que é bom segundo a nossa ótica, mas segundo a ótica de Deus.
Por isso que lemos a palavra, buscamos interpretar para podermos aplicar na nossa vida. Muito bem. E qual o objetivo do que eu estou falando? Meus irmãos, na caminhada cristã no nosso tempo, há uma falsa caminhada cristã, onde as pessoas atribuem que caminhar em Cristo é uma vida maravilhosa, que não vai ter problema, não vai ter luta, não vai ter nada. Isto é mentira. A caminhada cristã é uma caminhada onde nós vamos passar aperto, dificuldade. E essa falsa promessa tem gerado até mesmo pessoas se desviarem do caminho. Porque a pessoa atribui que tem alguma coisa errada porque ela não está vivendo uma vida boa. E eu quero, é claro, relembrar você, eu poderia aqui observar várias coisas, mas eu quero começar aqui do início, né? Vamos observar aqui o texto de Mateus 28, rapidamente. Mateus, capítulo 28, último capítulo de Mateus. Que o Senhor Deus nos livre de todo mal. Diga amém aí, meu irmão. Mateus 28, versículo 18. Texto clássico aí para entendermos isso. Diz assim: chegando-se Jesus, amém? Todos estão comigo? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Observe aí, vamos recapitular aqui a interpretação do texto. Jesus começa comissionando os discípulos e dizendo a eles que é dado a ele todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus venceu na cruz do Calvário, ele destruiu o que nos destruía, a morte. E ele agora tem todo o poder sobre todas as coisas, inclusive a morte. Versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos. É mais ou menos isso, ó. Grande é a missão, mas não se preocupem, eu tenho todo o poder. Portanto, ide e fazei discípulos. Qual é a ordem aí, irmãos? Fazei discípulos. Preste atenção. Quantas igrejas e quantos não sabem disso, que a missão de Jesus... Olha só, irmãos, Jesus proferiu isso quando depois de terminar a obra na vida deles. Jesus passou 3 anos com os discípulos, e nesse período de 3 anos com os discípulos, eles foram forjados, eles foram trabalhados, foram quebrantados por várias situações. Pedro se achava o melhor de todos, descobriu que era o pior. Judas pensou que estava arrasando e que ninguém sabia da verdade da vida dele, mas ele terminou conforme o que ele amava, sem nenhuma situação de vitória. Os irmãos conhecem, ele foi tirar a própria vida, o que Judas fez. Há 2 entendimentos: que ele foi se enforcar, o texto diz, mas diz também que ele se precipitou, ao que dá a entender que ele fez isso num penhasco, e que a própria corda que ele se enforcou não suportou o seu peso, e ele caiu de lá e se fez em pedaços. O estudo sobre isso vai trazer essa informação. Meus irmãos, aquilo que nós damos valor é o que vai gerar o resultado da nossa vida. Por isso que eu estou pregando aqui, eu vou dizer para você, eu estou pregando um dos assuntos mais pesados que talvez eu já preguei nos últimos tempos. Porque nós estamos vivendo um tempo onde os cristãos estão cegos. Cegos, completamente cegos. Por quê, irmãos?
Como que alguém não fala sobre fazer discípulo no nosso tempo? Quem foi no retiro vai me entender um pouco melhor, né? Porque no retiro nós caminhamos assim. Existe a vida cristã, existe o momento da salvação, o momento que você teve seus pecados perdoados. Maravilha, mas até quando nós vamos viver na imaturidade? Cai, levanta, levanta, cai, levanta. E aí, meu irmão, qual é o problema agora? Eu estou magoado. Aí, agora, meu irmão, qual é o problema? Eu estou chateado, magoado, eu não sei se eu vou continuar nessa igreja. Sei lá, irmãos, alguma coisa que demonstre essa imaturidade. O que é a maturidade? É eu andar conforme Cristo andou. É ser transformado até a estatura de varão perfeito. Estou resumindo aqui. De forma que, se alguém me pergunta, e aí, meu irmão, qual é? Qual é hoje? Cristo está sentado à destra do Pai, eu sei em quem tenho crido, e que a obra que Ele me mandou fazer, ela é grande, tremenda e maravilhosa. E estou firme no propósito de crescer na fé e fazê-lo, de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Mas muitas vezes as pessoas estão acumulando problemas que já eram para ter sido resolvidos, como por exemplo, a oração de Jesus no Pai Nosso, irmãos. A oração de Jesus no Pai Nosso denuncia isso. Porque ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas também diz: perdoa as nossas dívidas, assim como já temos perdoado aos nossos devedores. Aí você encontra quantas pessoas vivem amarguradas porque não conseguem perdoar. Quanto mais chegar para Jesus e dizer, chegar para Deus e dizer: perdoa a minha dívida, o meu pecado, porque eu tenho perdoado aos que têm me pecado contra mim. Meus irmãos, e muitas vezes os crentes têm 10 anos, 15 anos, 20 anos na fé, e ele nunca fez um discípulo. O texto diz no verso 19 do capítulo 28, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para nós que somos maduros estarmos envolvidos em fazer discípulos. É quando você chega no seu trabalho e você vê ali as pessoas perdidas, e você ora por elas, e você está envolvido em que elas sejam abençoadas com a compreensão da fé. Jesus nos chamou para essa obra, meus irmãos. E aí o verso 20, olha o tamanho da responsabilidade. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas. Vamos repetir aí, irmãos, todos nós. Ensinando-os, capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem é que vai ensinar os discípulos? Quem é? Quem é, irmãos? Somos nós. Aí qual é a derrota? Qual é a destruição? Que parece que passou o tempo, quem vai ensinar os discípulos é o pastor, é a EBD. Irmãos, nós temos aqui a EBD como uma oportunidade de ministrar. Vamos colocar as coisas no seu lugar. Biblicamente, você vai descobrir que os filhos, eles vão conhecer a Deus em casa com os pais. Quem é para ensinar quem é Jesus é os pais. A EBD é um apoio. A EBD é uma soma. Mas você vai encontrar no nosso tempo pais que não sabem nem como responder muitas vezes a respeito de Jesus. Tem muitas dúvidas e continuarão cheios de dúvidas porque não estão buscando crescer na fé genuinamente, levando uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida dedicada a Deus. No próximo ano continuarão dizendo que preciso é ser orientados, como que vai orientar? Mas biblicamente a doutrina sobre criar os filhos no caminho do Senhor
é ler a palavra de Deus com eles, indo ao campo, voltando do campo, ouvindo o que diz Deuteronômio capítulo 6, que deve inculcar na mente dos filhos a Escritura Sagrada. Por isso que eu sempre recomendo, leia com seus filhos a Escritura, leia com eles a Escritura. Não é garantia de que ele será um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas é garantido que Deus vai abençoar a vida dele, lembrando a ele a Escritura Sagrada. Meu irmão, haverá um dia que os nossos filhos vão ter que escolher entre o certo e o errado, quando nós não estivermos mais com eles. Mas o único meio de garantir que eles vão escolher o que é certo é porque dentro do coração, do recipiente chamado coração, foi implantado ali a Escritura Sagrada. E isso é um trabalho de uma vida. O que aconteceu? Qual foi a ruína? Se transferiu a responsabilidade de ensinar a ser discípulo para a instituição. Para a instituição que eu digo, a igreja aqui organizada. Meus irmãos, vamos voltar ao início de tudo, aonde eu sou um discípulo e eu me responsabilizo sobre as pessoas. Como assim? Aquele que você estiver ganhando para Jesus, você vai caminhar com ele, ensinando a guardar todas as coisas. Nós temos aqui na igreja um treinamento de discipulado, que tem pelo menos 3 etapas de discipulado, 7 lições na primeira, 6 lições na segunda etapa, e depois 16 lições na terceira etapa. E acreditamos que a pessoa pode até não ter participado de classe de batismo, mas se ela terminou esse ciclo, ela está pronta para batizar. Quem é que vai fazer isso? É um discípulo fazendo com outro discípulo. Mas eu volto a dizer, irmãos, muitas vezes a pessoa está tão envolvida com tantas coisas e ela não consegue perceber isso. E aí vem o X da questão, onde eu, depois de caminhar isso, eu quero abordar com você. Abra agora em Marcos 16. Eu estou dizendo algo que eu já falei, mas agora com uma nova observação. Marcos capítulo 16, é o trecho, o final do capítulo 16, é a mesma fala de Jesus em Mateus 28. No final, vamos lá, irmãos? Capítulo 16, vamos ficar de pé agora, para lermos essa palavra. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vamos reler aí o versículo 17. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus, poder sentar. Esse é o mesmo trecho de Mateus 28 com novidade, com algumas coisas que não é citado lá. Por que está escrito, e esses sinais hão de seguir aos que creem? Meu nome expulsarão demônios. Porque indo pelas nações pregar o evangelho, você vai encontrar pessoas possessas de demônio. Indo pelas nações pregar o evangelho, você vai encontrar pessoas enfermas. Irmãos, normalmente quando eu chegava em um local que tinha uma pessoa doente e que Deus manifestava o seu milagre, manifestava o seu poder, você podia pregar o evangelho depois que está todo mundo com os olhos desse tamanho. Por quê? Porque a manifestação dos sinais gera as pessoas ouvirem com atenção os milagres de Jesus. Mas quando que eles serão vistos? Somente se você for. Eu me lembro uma vez, eu estava orando com algumas pessoas, eu era seminarista, e foi grande a manifestação de Deus naquele dia, naquela oração, e uma das pessoas que estava ali sentiu um chamado para orar pelos enfermos, que Deus havia dado a ela
um chamado para ir e orar pelos enfermos. Aí a pessoa no final, é bem mais complexo, é bem mais amplo, né? A história eu estou resumindo. Ela no final vem me perguntar para mim, né, o que ela deveria fazer. Aí eu digo, você vai por todos os hospitais que você puder. Você vai. E aí quando Deus manifestar a cura, você prega. Irmãos, as pessoas serem curadas não é para parecer quem orou para ser curado. Hoje em dia, você vê que parece que quem é usado por Deus é que é o grande popstar, né? Mas nunca foi assim, nunca foi para ser assim. Sempre foi para chamar a atenção para aquele que curou. Diga amém aí, meu irmão. Sempre foi para chamar a atenção, e aí o povo prega a palavra, porque ele está vivo e ele opera hoje. Então, você pregando o evangelho, vai aparecer pessoas possessas, vão tentar fazer mal contra você, mas nada disso vai parar você. E aí, irmãos, vem o que a Bíblia diz, abra de novo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É o tipo da coisa que a pessoa olha assim e diga, eu não entendo, né? Mas vamos lá, que Deus dê graça. Vamos lá, conversão de Saulo. Você já conhece o texto, ele se converte, ele era perseguidor da igreja, mas ele se converte. E aí o Senhor fala com um homem chamado Ananias, né? Vamos ler aí a partir do versículo 11. Versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra. Havia em Damasco havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois está em oração, está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha-lhe sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Note aí, irmãos. E impunha-lhe sobre ele a mão para que tornasse a ver. Qual foi o entendimento que o Senhor trouxe aqui para Ananias? Você vai encontrar um homem doente, você vai impor a mão, e ele vai voltar a ver. Continuando. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vamos dizer juntos aí, vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Qual o entendimento aqui? Ele vai aos gentios, ele vai aos reis, ele vai ao povo de Israel e indo ele encontrará lutas e tribulações. Lutas e tribulações. Então, quem tem o propósito de ir pelas nações, e aí eu quero deixar claro, você está num pedacinho das nações, é onde você está vivendo. E ao seu redor tem pessoas que não conhecem a Cristo. E estas pessoas são nossa responsabilidade para pregarmos e vivermos a fé. E o Senhor está revelando assim, eu vou mostrar a ele como ele deve padecer pelo meu nome. Padecer por quê? Para servir a Deus e alcançar os gentios, e alcançar os reis, e pregar a palavra dessa forma, ele teria que passar muitas situações. E aí eu retorno agora para 2 Coríntios 11. Isso se cumpriu. Vamos lá? 2 Coríntios 11, versículo 23. Vamos lá? Todos estão comigo? 2 Coríntios 11, versículo 23. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Ainda mais, em trabalhos muito mais,
muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Só até aí um pouquinho. Verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Por que recebeu dos judeus uma quarentena de açoites? Porque era dito a ele para ele parar de pregar o que ele pregava. Era dito a ele para ele parar de fazer o que ele fazia. E então, meus irmãos, no caminho dele tinha o quê? Lutas e tribulações. Verso 25. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Agora, por que ele passava tanto perigo assim? Porque hoje Paulo estava em uma cidade, amanhã estava em outra, e ele não sabia quem ia encontrar e quem poderia ser alguém que ele pudesse confiar. No caso de Paulo, ele foi chamado para uma obra específica, fortalecer as igrejas. Mas eu estou dizendo hoje pela manhã aqui, que naquilo que Deus incumbiu você de trabalhar para Ele, você encontrará lutas e tribulações. E isso, irmãos, é por uma causa nobre, é a salvação das pessoas e a glória do Pai. Por isso, irmãos, como é difícil viver a fé genuína, porque você poderá ser considerado uma pessoa que não está vivendo algo que não tem nada a ver. Olha só como é que está hoje o cristianismo. As pessoas vão para as igrejas, aí eu estou falando de uma forma geral, tá, irmãos? Vão para as igrejas, e aí você está arriscado depois ouvir um ou outro, e aí eu falo de uma forma geral, a pessoa medindo, o culto não foi bom. O culto não foi bom. Eu não senti aquela presença de Deus, né? Aí a pessoa volta para casa com aquela sensação de vazio. Aí, ou seja, o culto se tornou um culto para as pessoas. Para as pessoas. O culto, irmãos, é para agirmos literalmente na presença de Deus, para Deus e por causa de Deus. Então você pode até olhar o ministério de louvor cantando um canto que você não gosta. Mas você veio para adorar a Deus, não foi para gostar. Você vai encontrar pessoas. Né? Uma vez, teve uma pessoa que estava visitando aqui, me chamou no começo do culto, e aí, eu disse, eu queria uma participação. Eu digo, mas como assim, meu irmão? Olha só, eu não conheço você. Você me dá o nome do seu pastor, o seu telefone, o telefone dele, eu vou ligar para ele, e a gente marca um outro dia e você terá uma participação. O rapaz se enfureceu, ficou chateado. Por quê? A ênfase não é o Senhor, mas é quem vai estar ministrando. Na visão dele, ele não pôde participar, então não presta. E, de fato, foi embora. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a vida cristã gira em torno dos crentes. Não recebi, não consegui, não foi do jeito que eu esperava. Eu quero dizer para você que o tempo está passando e pessoas estão morrendo sem Cristo. Tempo está passando e a obra de Deus, que é para ser desenvolvida pela igreja, não está sendo desenvolvida como deveria. O fim está chegando, irmãos. É nessa ótica que eu não estou nem aí para dor de cabeça, para febre, que eu não estou nem aí para nada disso, porque para mim vale mais. Como ontem, né, irmãos, era em cima da hora, como é que eu ligo para alguém da igreja para dizer para ficar no meu lugar? Como que eu posso fazer isso?
Eu estou dizendo para você que há tanto valor na pregação, que não pode ser de qualquer jeito. Eu não poderia ter feito isso. E eu orei a Deus: Senhor, conceda que eu esteja bem, para que eu possa pregar o que o Senhor tem colocado no meu coração. Meus irmãos, é muito sério a vida cristã, muito sério. Nesse momento agora, pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. E a igreja de Cristo, na sua grande maioria na nossa geração, está alheia a essa realidade. Por quê? Porque o cristianismo genuíno é você enfrentar as trevas, e enfrentando as trevas, que é só todas as trevas, né? Porque você estando com Deus, você tem agora a inimizade das trevas. Mas eu digo a você que há uma grande maioria no nosso tempo que não faz nenhuma diferença, que o inimigo nem se mexe direito no lugar, porque a pessoa não tem relevância nenhuma, porque não vive a genuína vida cristã. O que é a verdadeira vida cristã? Eu estou sujeito a Deus em Cristo Jesus, e eu tenho buscado andar como Jesus andou. E Jesus andou, irmãos, procurando abençoar as pessoas. Pastor, e o que eu faço com uma multidão de problemas? Meu irmão, o Senhor Deus vai resolvendo seus problemas. Se cuide das coisas do Senhor e Deus vai resolvendo seus problemas. Deus vai abençoando ou não, Ele vai permitir os problemas lá para você não esquecer que você é pó e cinza. Para você não esquecer. E eu encerro, irmãos, só fazendo algumas leituras. Abra aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vou acabar mesmo, pode crer, tá? Atos, capítulo 14, o versículo 22. Fique de pé aí, para dar aquela sensação assim, está acabando. Não é? Hein? Vamos lá, Atos 14, 22. Atos 14, 22. Vamos ler o versículo aí. Renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Vamos repetir aí, ouvindo a voz? Renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Então, o texto está dizendo o quê? Vai ter que ter lutas e tribulações. Para entrar no reino, tem que ter lutas e tribulações. Paulo estava aqui dando uma palavra de ânimo aos irmãos. Aliás, vamos lá. O texto agora, ainda de pé, Atos 20, 23. Atos 20, 23. Olha o que Paulo disse. 20, 23. Somente sei, vamos ler o verso 22 também. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, sabendo que de lá me há de acontecer, Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Me esperam o quê? Prisões e tribulações. Poder sentar. Então, mais um texto que diz que a vida cristã, para alcançar o alvo, qual é o alvo? Ganhar pessoas para Deus. Para alcançar o alvo, você vai encontrar oposição, e a oposição espiritual, e a oposição de pessoas. E aí depois, Romanos 5.
Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha aí a tribulação, o que ela produz? Perseverança. Em outras palavras, o crente está passando a maior luta, mas ele sabe que aquilo é oposição das trevas, e aí ele vai continuar firme no propósito. Então a tribulação produz perseverança. Meus irmãos, essa mensagem, esse final, não tem sentido algum se a pessoa não está com a mão no arado. Se ela não está com a mão no arado, ela não vê a hora da pregação acabar. Se ela entende a mensagem, ela está cada vez mais motivada, que ela precisa ter uma vida de oração, que ela tem que ter uma vida de leitura da palavra, porque se ela vai falar de Jesus, ela tem que estar conectada com Jesus. E aí segue-se outros textos, com Efésios 3, versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, Paulo, por causa do Evangelho, passou tribulações. 1 Tessalonicenses 3,3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Paulo aqui dizendo claramente, pois vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Meus irmãos, nós temos um chamado. Esse chamado não pode ser deixado de lado. Se você não está vivendo essa realidade, comece a estar. E aí, para finalizar, o texto de Lucas, quando na parábola é dito que tem os profetas, versículo 29, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Jesus coloca na parábola que o rico, ele pede auxílio para os seus, para que eles não venham também para o inferno. Mas é dito, eles têm Moisés e os profetas. Como assim? Eles têm todo o ensino da lei e todos os profetas. Vamos relembrar aí qual é o objetivo da lei. A lei tinha um objetivo simples, de 3 alvos. Como o homem deve se portar para com a sua própria vida. Como o homem deve se portar para com a vida dos outros e seus bens. E como o homem deve se portar para com Deus. Então, quando Jesus diz aqui, tem Moisés, ele está dizendo, tem a orientação da lei, que traria a ordem para a vida de cada um. E tem os profetas, pois os profetas apontaram para a vinda do Messias. Aqui na parábola Jesus está dizendo claramente, eles deveriam ouvir o que o próprio Deus já proferiu. E aí, irmãos, só pegando um gancho aqui, o Moisés e os profetas está na boca de cada crente. Por quê? Porque as palavras dos profetas já se cumpriram, Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo cumpriu as profecias e ele está sentado à destra do Pai. E esta mensagem, ela é para ser proferida para que os pecadores ouçam a mensagem, sejam tocados pelo Espírito Santo, convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 30, disse o rico, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Eu estava vendo um filme, só um trecho de um filme que fala sobre a fé,
que um cientista ali proferia, que ele, firmado na ciência, ele buscava explicar que Jesus não morreu, ele só ficou desmaiado, né? Porque o açoite foi muito duro, e Jesus ficou desmaiado na cruz, e na verdade quando tiraram ele da cruz, ele estava só desmaiado. Aí você imagina, né? Ou seja, as pessoas, meus irmãos, que não creem e acabou. Não tem como. Sempre vai ter uma explicação, vai ter algum disse-me-disse, alguma historinha. Mas o único meio de crer é por meio da mensagem salvífica da palavra. Portanto, eu quero orar, meus irmãos, porque essa parábola, ela traz um alerta que a mensagem, o caminho do crer é a Escritura. Você quer ser uma pessoa de fé? Leia a Escritura. Aí, preste atenção. O que tem de crente que pula o texto de Levítico, que pula metade do texto de Êxodo, por quê? Porque é a lei. Pula metade do texto de Deuteronômio, Números, porque contém trechos a respeito. E é claro, Deuteronômio mais ainda. Só que, nestes textos, conforme você lê, algo é gerado aí na sua vida. E é claro, o Novo Testamento ainda seria escrito, Jesus não citaria algo diferente, mas não deixou de citar, porque o cumprimento dos profetas era o que estava acontecendo, Jesus estava pregando a palavra. Fique de pé no seu lugar e vamos orar nessa hora. Nós vamos pedir a Deus, Senhor, aquece o meu coração com a tua palavra. Fique de pé aí. Pedir aqui o pessoal do ministério. Feche os teus olhos, comece a orar. Comece a orar agora, pedindo que Deus aqueça o seu coração. Em nome de Jesus. Pai, mediante a tua palavra nós estamos. E nós, mediante a tua palavra, clamamos agora, Pai, pedindo a restauração da nossa fé. A restauração da nossa fé, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço o teu poder, Senhor. Eu te peço a tua misericórdia. E eu te agradeço, Senhor, porque os planos do Senhor não são frustrados. Muito obrigado, Senhor. E nós te pedimos, Pai, nessa manhã, que o poder do Espírito venha sobre os teus filhos, que o poder do Espírito venha impulsionar as suas vidas, e que cada um, Senhor, venha servir ao Senhor genuinamente, e servindo, Pai, visando fazer discípulos, visando, Senhor, ganhar pessoas para Deus e ensiná-los a serem discípulos verdadeiramente. Meu Pai, o teu sangue tem poder, tua misericórdia dura para sempre. E nós te pedimos, Senhor, levante a tua igreja, em especial pedimos por esta parte do rebanho. Senhor, o teu rebanho que é tão grande e espalhado sobre a face da terra. Nós oramos especificamente por esta parte do rebanho. Nós pedimos que o Senhor traga sobre o teu povo, Senhor, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o mover do Espírito do Senhor, de forma que ninguém venha se calar diante da palavra do Senhor, ninguém venha se colocar inerte perante o chamado. Meu Pai, nós oramos pedindo a tua misericórdia, traz o teu perdão sobre os corações, abre os olhos daqueles que estão cegos, Senhor, abre a visão para ver, Senhor. E nós clamamos, Pai, nessa manhã, que nós sejamos encontrados, Senhor, aptos para servir ao Senhor, nós sejamos encontrados, Senhor, aptos para viver a fé e enfrentarmos, ainda que com lutas e tribulações, nós, Senhor, tenhamos uma conduta sã, abençoada, e assim, Pai, possamos herdar o reino